meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vai começar aqui no canal um quadro chamado No Divã com Tauana Felizarda. Se você não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo meu Instagram para você me seguir e já vai deixando o seu like, o seu comentário a respeito do que você acha desse quadro, se você gostou, qual é a sua opinião. Ela é muito importante para mim e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, com a sua família, para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu preciso de você para o crescimento do nosso canal. No Instagram eu pedi para vocês me enviarem perguntas, situações que vocês estejam vivendo para que eu pudesse gravar um vídeo aconselhando vocês. Não que eu seja a dona da verdade ou que eu saiba tudo e nem que eu seja a melhor conselheira do mundo. Mas eu espero ajudar vocês de alguma forma, falando, a respeito do assunto à luz da palavra. Então vamos lá. Eu selecionei uma situação para poder vir aqui compartilhar com vocês. Essa pessoa me mandou um e-mail contando a história dela e para não ler o e-mail na íntegra, eu fiz algumas anotações daquilo que ela escreveu para mim. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui agora e no decorrer do vídeo a gente vai conversando a respeito do assunto, tá bom? Essa seguidora, ela mandou o seguinte, ela mandou um e-mail contando que ela é casada há 2 anos e 6 meses. Ela tem um filho de 1 ano e 6 meses. E o marido, quando ela o conheceu, ele já era separado há 4 anos e tinha 2 filhos. Então eles se conheceram, se apaixonaram e decidiram ter uma história de amor na presença de Deus. Só que antes dela casar, antes dela então, entrar dentro do casamento, ela descobriu que o marido havia tido relações homossexuais. Eu quero dar um pause aqui nessa situação. Gente, é muito importante, antes do casamento, que o casal, ele converse, ele tenha transparência um com o outro, ele literalmente compartilhe um com o outro, até mesmo a respeito do passado. Claro, com muita maturidade. Por que eu tô dizendo isso? Eu vou dar um exemplo de mim, é mais fácil a gente falar da gente, Quando eu me casei com o Gustavo, ou melhor, antes de nos casarmos, eu e ele compartilhamos um com o outro aquilo que a gente tinha vivido até o presente momento. Para que nós não entrássemos no casamento, digamos assim, com fantasmas, com segredos. Não, nós tomamos a decisão de sermos sinceros um com o outro e, o mais importante, tomamos a decisão também de colocar uma pedra no passado e começar uma nova história. Mas você que ainda não é casada e está num relacionamento ou pretende ter um relacionamento, tome essa decisão com muita maturidade, junto com seu futuro marido, junto com seu futuro esposo. Compartilhe um com o outro as suas frustrações, aquilo que vocês passaram e decidam então começar uma nova história. Aí o que acontece? Ela descobriu que ele teve esse relacionamento homossexual, se calou, ou seja, ela não conversou com ele, ela não contou pra ele a respeito daquilo que ela tinha ficado sabendo, não esclareceram nada e continuaram o relacionamento normalmente. Só que ela recebeu uma palavra de Deus no momento que ela descobriu a respeito disso. Ela recebeu uma palavra de Deus que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 3 meses de casado, depois de 3 meses de casado, Deus confirmou a união deles e prometeu um filho. Então eles ficaram grávidos e tiveram esse filho que Deus prometeu. Quando você está em um relacionamento, e aí agora trazendo também para o meu relacionamento, quando eu e o Gustavo temos algum desentendimento, sabe o que nos fortalece? As palavras que nós recebemos de Deus. Quando a gente se desentende, quando a gente briga, e aí passa aquele tanto de besteira na cabeça, eu lembro que Deus disse que Ele era o melhor para mim, que Deus havia preparado Ele para mim, e aquilo fortalece o meu coração. Depois que ela recebeu essa palavra de Deus,
acontece um episódio. Eles viajam, acontece um episódio, então ela decide contar pra ele que ela sabia que ele já havia tido um relacionamento homossexual, homoafetivo. E eu imagino que deve ter sido uma situação muito constrangedora pro marido também. E ela pergunta pra ele se isso ainda existia. E o marido disse pra ela que a primeira vez que ele se casou, ele havia se casado porque ele tinha medo de ser gay. Ele tinha medo de ser gay porque ele sentia desejos por homens. Então o marido diz pra ela que hoje, né, na atual situação, ele não sente mais desejo por homens, ele a ama muito, mas aquilo às vezes vem na mente dele, aquilo às vezes perturba a mente dele. Ou seja, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele é o nosso acusador. Quando nós pedimos perdão a Jesus pelos nossos pecados, pelos nossos erros, ele nos perdoa. Mas aí a gente precisa romper outras duas áreas. Você precisa se perdoar, ou seja, ele precisa se perdoar. E ele precisa vencer a acusação de Satanás na mente dele. O diabo, ele é o nosso acusador e não Deus. Deus, ele não nos acusa, pelo contrário. Ele esquece o nosso pecado e ele então olha para aquilo que nós estamos construindo na presença dele. Ela se sente muito mal, né? Ela conta que ela se sente estranha com essa situação e existe um sentimento de insegurança no coração dela. Eu te entendo. Quero te dizer que eu te entendo, eu imagino que não deve ser fácil estar nessa situação, onde o seu marido, ele te conta tudo isso, onde você descobre tudo isso, e você então se sente insegura dentro do seu casamento. Porém, eu quero te dizer que não existe lutas que nós não possamos vencer, ainda mais tendo o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Espírito Santo ao nosso lado. Nesse momento, o que você precisa é fortalecer o seu casamento. Fortalecer o seu casamento, lutar pelo seu casamento, guardar a sua família e não desistir do seu marido. Ele foi muito homem em te contar toda a verdade e em abrir o coração dele para você. Eu quero te dizer que você tem o Espírito Santo ao seu lado nesse momento. Ele é o seu ajudador e ele vai te auxiliar em todas as coisas. A primeira coisa que você deve fazer antes de fortalecer o seu casamento é fortalecer a você mesmo. Você precisa ter um tempo com Deus. Deixar o Espírito Santo tirar essa insegurança que está dentro de você. Deixar ele sarar as suas feridas. E a primeira coisa é você estabelecer um tempo do seu dia de leitura da palavra, de oração. Porque essa mulher que existe dentro de você, ela precisa se levantar como uma leoa dentro de casa para defender aquilo que é seu. Satanás não vai roubar a sua família de você. Satanás não pode mais acusar o seu marido, porque a palavra diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E Ele não quer que vocês vivam com esse jugo do erro do passado nas costas de vocês. Eu acredito na restauração completa do seu casamento, da sua mente. E fortaleça o seu casamento sexualmente falando. Fortaleça o seu casamento espiritualmente falando. Vocês precisam nesse momento mais do que nunca serem amigos um do outro. O seu marido precisa ter você como a melhor amiga dele. E você também ter o seu marido como seu melhor amigo. O diálogo, neste momento, mais do que nunca, precisa se estabelecer e crescer muito na relação de vocês. Tenho certeza que você vai conseguir. Eu vou estar orando pela sua vida. Eu declaro que você, na realidade, já conseguiu. Guarde a sua casa, guarde a sua família. A Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola com as próprias mãos destrói o lar dela. Não seja essa mulher. Seja uma mulher sábia. Valide o seu marido, acredite nele. Sabe? Declare sobre a vida dele que ele é um grande homem de Deus. Ele é o homem que você escolheu para estar ao seu lado até a volta de Cristo. Que Deus te abençoe,
Que o Senhor te fortaleça. E não se esqueça, se levante em oração dentro da sua casa. Um beijo no seu coração. Até o próximo No Divã com Tauana Felizarda. E eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo.